Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E no Café com Política de hoje, gente, um pouco diferente. A gente vai debater aqui a pesquisa Datatempo, que começou a ser divulgada hoje através dos nossos canais, através do nosso jornal impresso, Jornal O Tempo, aqui na FM O Tempo, também nas nossas redes sociais. E para bater um papo sobre mais uma etapa da Datatempo, eu recebo aqui no estúdio a editora de política de O Tempo, Cíntia Castro. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia, Thalita. E a repórter de política de O Tempo, Clarice Souza. E Clarice, bom dia. E Thalita, bom dia a todos que nos acompanham. Imagino que para vocês também o dia deve ter começado com um turbilhão de mensagens, ligações e muita gente querendo entender ou buscando entender essa pesquisa, né? Eu acho que a gente precisa começar, meninas, explicando, né? Por que de mais uma etapa da Datatempo. Muita gente se questiona, mas tá longe, nós estamos no mês de abril. E a gente faz essa divulgação após uma semana que foi uma semana aquela considerada a mais importante talvez nesse cenário eleitoral, nesse cenário político, que foi a semana ali quando fechou-se, né, a janela partidária. E aí a gente decide trazer uma pesquisa Datatempo para revelar o cenário da corrida, ou o possível cenário dessa corrida para a Prefeitura de BH, né, Cíntia? Thalita, assim, a pesquisa ela é importante para a gente entendendo como é que está a expectativa aí dos eleitores de Belo Horizonte nesses meses que antecedem a eleição. Então, assim, nós testamos desta vez 13 nomes, possíveis nomes, porque, né, as candidaturas não estão fechadas ainda, né, ainda não está no prazo delas estarem definidas. Mas então é importante para o eleitor já ir conhecendo. A gente percebe que muitas vezes os eleitores ainda não sabem nem quem são os candidatos, quais são os candidatos possíveis. Então, cada vez mais informação através das pesquisas, com os nomes, com os cenários, com outras questões que a pesquisa leva, é mais informação para as pessoas estarem mais atentas e escolherem melhor o voto. E ela é importante também para os próprios candidatos, né? Para os pré-candidatos e para quem deseja ser candidato, para que as alianças se formem, para entender aí quem que está com maior potencial de voto, maior potencial, né, de talvez ser um aliado interessante. Então a pesquisa é importante nesse sentido. Pois é, e você falou, já trouxe um dado importante, que eu acho que a gente precisa começar a falar sobre ele. Os eleitores ainda não sabem em quem devem votar, ou quem podem, né, votar. Nós estamos há 6 meses das eleições, Clarice, da eleição de 2024, eleição municipal, gente. Nós devemos escolher neste ano os prefeitos e os vereadores. Mas a pesquisa Datatempo revela que 72% dos eleitores ainda não definiram o voto para prefeito. E isso vem exatamente nisso que a Cintia trouxe agora, né, Clarice? Exatamente, Thalita. A gente em conversa, né, durante toda essa semana na preparação para essas reportagens sobre a pesquisa, nós conversamos com uma das analistas de pesquisa da Datatempo e ela nos deixou claro que é justamente essa sensação das pessoas de que as eleições ainda estão distantes que fazem com que elas ainda não estejam pensando nesse cenário eleitoral. Mas é o que você disse, né? Estamos a menos de 6 meses das eleições e 7 em cada 10 pessoas ainda não sabe ou não disseram em quem elas pretendem votar. E outros 12,3%, Thalita, disseram que não votariam em ninguém ou então registrariam voto branco ou nulo. Isso mostra realmente que as eleições ainda não estão na cabeça das pessoas, mas ao mesmo tempo também acende um alerta aí para os possíveis candidatos, para aqueles que são pré-candidatos, que já definiram sua pré-candidatura também, que eles já precisam começar a se mobilizar melhor para atrair o olhar do eleitor, para já começar a apresentar aí suas ideias para a cidade, para que esses eleitores comecem sim a formar sua opinião para uma eleição tão importante que é a municipal. Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação, nós que trabalhamos diariamente com a política, né? Recebemos aqui políticos todos os dias, vocês que escrevem a política diariamente, a gente que todo dia conversa, né? Algum ponto sobre a política. Nós vivemos... A gente tem a sensação, eu tenho a sensação de que a gente vive num mundo à parte. Quando a gente conversa com as pessoas lá fora, as pessoas que não estão envolvidas nesse cenário político, muita gente tem dúvida, e por isso que eu reforcei aqui, sobre o que nós vamos escolher esse ano. Prefeito ou vereador? As pessoas questionam o que é que nós vamos escolher este ano. Muitas críticas são feitas e todo ano eleitoral a gente escuta dezenas de políticos que defendem aí o fim dessa eleição a cada 4 anos, a cada 2 anos que acaba sendo. Então, numa forma de
renovar esse modelo político que a gente tem, exatamente porque parece que as pessoas estão saturadas, as pessoas não querem discutir política com tanta frequência, ainda que a política faça parte o tempo todo da nossa vida. E esse desconhecimento, talvez esse que seja o cenário mais fácil de ser entendido por qualquer pessoa, mesmo que ela não goste de política, mesmo que não leia sobre política, é um desconhecimento que vale não só para Belo Horizonte, mas acredito que para todas as cidades. E a gente vai trazer outros cenários também de outras cidades da região metropolitana. Mas 72% do eleitorado que ainda não definiu o voto para prefeito é muita coisa. E isso acende um alerta, inclusive, para o próprio prefeito que está sentado na cadeira, né, Cíntia? Sim. Na espontânea, né, mais de 70%, e o Fuad, ele aparece. Na espontânea é o primeiro nome que vem com 3,9%, se não me engano, das intenções. Então, assim, obviamente, como ele está na cadeira, ele acaba aparecendo mais nesse sentido. Agora, a pesquisa, ela traz algumas informações, assim, que eu acho que é interessante, é importante lembrar que a gente está falando, assim, numericamente falando, porque tem a margem de erro, mas a gente tem à frente aí uma tendência, neste momento, mais à direita e ao centro, né? É o Carlos Viana, que está em primeiro lugar, depois o João Leite e o Bruno Engler. Então, Carlos Viana Podemos, João Leite PSDB e o Bruno Engler do PL. O prefeito Fuad, que na espontânea ele aparece em primeiro lugar, a espontânea, lembrando, né, para quem nos acompanha, é quando não tem aquela lista estimulada. Você pergunta quem vai ser, né, qual vai ser o seu voto, e a pessoa fala o nome que vem à cabeça. Já na estimulada tem a lista, que desta vez foram 13 nomes. O Fuad, nessa estimulada, ele tá em quinto lugar, né? Tá o Viana, João Leite, Engler, Rogério Correia e o prefeito. Então é interessante, assim, esses cenários para as pessoas irem mesmo entendendo, formando a opinião. E uma coisa que eu acho de vários destaques que a gente percebe, a Clarice também que fez as matérias, pode complementar, falar melhor aqui, mas o Fuad e o Rogério Correia, eles estão ali próximos, né? Embolados ali na margem de erro, mas numericamente falando, o Rogério Correia do PT aparece à frente do atual prefeito, que é o Fuad do PSD. E isso a gente fica pensando, assim, se essa situação atual pode dificultar talvez uma possível costura de aliança ainda no primeiro turno, né? Porque tem ali uma expectativa de que eles possam estar juntos. Então a pesquisa traz coisas interessantes, números assim para se refletir. Embora seja negado, né, Cíntia? Nós já questionamos isso tanto para o prefeito Fuad quanto para representantes do PSD, que é o partido do prefeito, e para representantes do PT, que é o partido de Rogério Correia. Ambos falam em candidaturas próprias, né, em candidaturas independentes. E aí a gente tem alguns desdobramentos importantes ao longo dessa semana, como por exemplo o União Brasil, declarando apoio ontem ao prefeito Fuad, uma aliança que traz nessa costura aí a prioridade para que o União Brasil escolha quem vai ser o vice de Fuad. Então, é esse cenário que vai dar uma transformada e que se transforma a cada dia. Agora, ainda falando sobre o prefeito, Clarice, em setembro do ano passado, nós fizemos uma rodada, a Datatempo divulgou uma rodada de pesquisa, e naquele momento, o prefeito Fuad era desconhecido por 76,8% da população. Na pesquisa divulgada hoje, o prefeito ainda continua desconhecido. Esse desconhecimento, ele caiu. Tá certo que caiu. Agora, 61% dos eleitores ainda desconhecem o prefeito. Naquele momento, a gente falava ainda aqui que é melhor ser desconhecido do que rejeitado. Mas há 6 meses dessa eleição, esse desconhecimento ainda traz um número alto para o prefeito, né? Exatamente, Thalita. Se você pensar que 6 em cada 10 eleitores ainda não sabem dizer qual é o nome do atual prefeito de Belo Horizonte, sendo que ele está há 2 anos na cadeira, né? Há pouco mais de 2 anos na cadeira, depois de que ele assumiu o posto deixado por Alexandre Calil. Isso também deve acender um alerta aí para o Fuad, para a campanha, né? Para a equipe que deve trabalhar na campanha de Fuad à reeleição, já que ele já se colocou como o pré-candidato do PSD para concorrer à reeleição em Belo Horizonte. O cenário dele, como você disse, melhora um pouco, né, em relação ao desconhecimento. No ano passado eram mais de 75% dos eleitores que não o conheciam, hoje são 61%, e hoje 39% sabem dizer quem é o atual prefeito de Belo Horizonte. Mas, ao mesmo tempo em que ele cresce um pouco em popularidade, em nível de conhecimento, ele tem também uma piora na avaliação do governo. Então, é mais um alerta que se acende também na gestão de Fuad. Cresce o conhecimento, mas cresce também a rejeição. Também a rejeição, exatamente. Isso
Pode ser um pouco natural? Sim, né? Porque à medida em que as pessoas o conhecem mais, vão relacionar mais o trabalho do prefeito com a gestão que é realizada na capital. Mas isso mostra também para o prefeito onde é que ele tem que trabalhar mais para se tornar conhecido. A pesquisa traz esses detalhes e mostra, por exemplo, que é entre os jovens em que ele é menos conhecido e também em que a avaliação dele é pior em relação à gestão. Ele já tem trabalhado, inclusive, isso um pouco, né? A gente percebe nos últimos meses que Fuad já mudou um pouco a sua estratégia, ele tem comparecido mais às ruas, ido mais às entregas da prefeitura, aparecendo mais, muito mais, mudado a estratégia de redes sociais, né, Thalita? A gente que acompanha o prefeito no dia a dia percebe claramente que ali no finzinho do ano, para o início de 2024, ele mudou completamente a sua forma de se comunicar com o público dele no Instagram, principalmente. A linguagem ficou mais coloquial, visualmente as postagens dele são mais até divertidas, né? Usam cores mais alegres, uma linguagem mais informal, mais jovial, justamente para mirando esse público jovem que está ali nas redes sociais. Agora, à medida que esse desconhecimento cai, mas a rejeição ela cresce, a gente também precisa analisar o cenário que a gente vive. Quando a gente fala em política e no gargalo de cada cidade, cada município, estado e até a âmbito nacional, né? A gente fala sobre saúde, educação e transporte público. O transporte público, a gente dispensa comentário aqui nesse primeiro momento. Nós ainda vamos chegar nessa parte lá. A educação também muito criticada, né? Aí tem recentemente a aprovação no valor do salário dos servidores, um ponto dentro também para a prefeitura e que pode sim resultar numa avaliação um pouco melhor para o prefeito daqui para frente. Mas a gente tem uma saúde e a gente sai de uma pandemia de Covid e a gente entra numa epidemia de dengue, o pior cenário dos últimos anos. E que toda cidade viveu. Mas o eleitor daquela cidade vai sempre avaliar como a sua cidade reagiu àquele momento. E com hospitais, né, postos de saúde superlotados, para fazer exame demora, então acho que isso tudo e há pode... alguém que vai avaliar de forma positiva o sistema de saúde hoje em Belo Horizonte do ponto de vista do cenário que nós vivemos de dengue? Não tem, né? Não acontece só em Belo Horizonte, a gente também precisa fazer uma justiça aqui. Mas nós estamos falando do eleitor e do olhar do eleitor quando ele vai escolher. Então a gente precisa avaliar alguns cenários. Ainda do ponto de vista dessa rejeição do prefeito, em setembro do ano passado, quando a gente trazia esse recorte da Data Tempo, e ainda hoje, a gente percebe que até o próprio nome, né? A dificuldade do nome do prefeito, Fuad Noman, ainda que o nome, para nós tenha se tornado aqui um nome muito comum, a gente fala todos os dias o nome do prefeito aqui, mas ainda há uma dificuldade do próprio eleitor, né? Eu lembro que naquela primeira pesquisa, Cíntia, a gente trazia os entrevistados, eles falavam diversos nomes, mas não chegavam no Fuad Noman. Então, a gente precisa também fazer essa diferenciação entre o nome propriamente dito e a carinha ali na hora que aparece para você apertar o número do seu candidato. E ainda né? algumas pessoas que ainda achando que o prefeito é o Calil, porque o Fuad era o vice Sim. do Calil. Inclusive eu até aproveito, Thalita, que você falou dos problemas e eu falando do Calil agora, para quem está nos escutando, a gente vai estar dando essa pesquisa. A cada dia a gente vai soltando partes, né, diferentes dela. Então de hoje até sábado, no nosso portal, no impresso, aqui na rádio, a gente vai estar trazendo isso, inclusive essa questão dos problemas que você falou, né? Saúde, transporte, educação e outros, eles vão estar detalhados mais para frente, com números, porque a gente também ouviu a população sobre essas questões. Então é importante saber e acompanhar. Pois é, antes da gente continuar aqui falando sobre o que foi divulgado hoje, meninas, eu queria que vocês falassem exatamente sobre esse cronograma de divulgação da Data Tempo. A Cíntia esteve com a gente aqui na semana passada, Clarice, pra gente contar para os nossos ouvintes uma forma mais fácil de quem está nos acompanhando, de quem nos acompanha diariamente, de encontrar todas as informações sobre as eleições de 2024. Então acessou lá o tempo.com.br, tem a aba Eleições 2024. Muito simples, muito fácil de entender, muito fácil de achar. E com a pesquisa Data Tempo não é diferente, né, meninas? Eu queria que vocês contassem, assim, esse cronograma daqui pra frente, o que a gente vai ter, quando a gente vai ter, e até a expectativa para outras cidades. Não sei se a gente pode falar, mas se não puder, vocês me corrigem aí também. Hoje a gente começou, né, com essa lista, com a lista estimulada, com a lista espontânea, com a resposta, né, da
da pesquisa nessa questão da espontânea, a gente está falando do nível de conhecimento do FUAD. Amanhã a gente vai vir com quem que são os figurões da política e que puxam mais votos, né? Eu mencionei aqui o Calil, que muitas pessoas ainda acham que ele é o prefeito. Então, assim, é o Calil, a gente testou, é o presidente Lula, é o ex-presidente Bolsonaro, é o governador Romeu Zema, assim, eles se posicionando, né, oficialmente ao lado de um candidato. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está ao lado, né, do Bruno Engler. O Lula deve estar talvez com o candidato do PT, mas tem uma expectativa de que possa apoiar o FUAD também, então ele não está assim entrando muito ainda. Então a gente vai ver o que o eleitor vai analisar, se a opinião do Lula é importante ou não esse apoio. O Calil também ainda está calado em relação ao apoio dele, né? E o governador Romeu Zema tem a Luísa Barreto até então como a pré-candidata aí do Partido Novo. Então, amanhã a gente fala disso. Depois, Clarice, que fez as matérias, conta pra gente, assim, o que mais que tem. Então, na quinta-feira a gente vai trazer, Thalita, justamente qual que é o principal problema entre os serviços públicos de Belo Horizonte na avaliação do eleitor. Você já trouxe aí, né, digamos que um spoiler aí de questões que são muito problemáticas. A gente sabe, como você relatou, que a epidemia de dengue, ela traz um impacto muito grande aí para a avaliação dos eleitores com relação aos serviços públicos, mas também traremos avaliação com relação a transporte, segurança, educação, geração de empregos, todas essas questões que afetam, né, que são as dores do eleitor e que, por se tratar de uma eleição municipal, os cientistas políticos ressaltam sempre que essas questões mais pontuais do dia a dia do eleitor são que, de fato, pesam na hora da decisão do voto. Muitas vezes muito mais do que o apoio político até de um figurão, né, que seja ele do cenário nacional, do cenário local, ele vai trazer ali de influência para Belo Horizonte. Até porque há a rejeição também dessas figuras maiores, vamos dizer assim, governador, presidente, ex-presidente. Então há também uma rejeição. E no momento que a gente está vivendo de polarização, talvez essa rejeição conte mais do que elas puxam e afastam, né, votos. Puxam assim. E afastam, exatamente. E nesse gancho vem justamente a pesquisa de sexta-feira, o recorte de sexta-feira, que muito provavelmente acaba impactando também na avaliação do eleitor, que é a relação da aprovação ou não dos governos Lula, Zema e FUAD. Então, a pesquisa, ela traça, né, esse cenário também de como é que o eleitor tem avaliado, né, e faz uma comparação com o ano passado, com a primeira rodada da Data Tempo, que traçou o cenário em Belo Horizonte, de se cresceu ou caiu o nível de aprovação, tanto do governo Lula, quanto Zema, quanto também do governo FUAD. Lembrando que no cenário do ano passado, a gente ainda estava no andamento do primeiro ano de gestão de Lula e de Bolsonaro, né? Cada um ali, Lula no seu terceiro mandato, Zema no início do seu segundo mandato, e hoje a gente já tem uma mudança. Eu adianto que a gente já teve uma mudança, sim, nesse cenário, nessa avaliação que os eleitores fazem. Ainda que a gente tenha tido uma mudança nesse cenário e nessa avaliação, e a gente vai discutir isso ao longo da semana, mas um ponto chama atenção também aqui, nessa pesquisa que foi, nesse recorte que foi divulgado hoje da Data Tempo, que é a rejeição de Rogério Corrêa, o candidato do PT, que ficou muito tempo ali numa indefinição. A gente discutia aqui, a gente ouviu, né, pessoas da alta cúpula do PT, por exemplo, que falavam, quando a gente tinha um cenário indefinido sobre qual seria o nome do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Então a gente tem Rogério Corrêa, que é o nome do Partido dos Trabalhadores, tendo a maior rejeição entre os pré-candidatos à prefeitura, entre os pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. E o PT, que após essa escolha, após essa decisão, ficou muito firme em dizer que o partido caminharia sozinho, não apoiaria o prefeito Fádio Noman, e agora acho que afasta ainda mais essa possibilidade com a União Brasil chegando no jogo aí, e que não abriria espaço também para Duda Salabert, que foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, que ganhou destaque na política nacional, mas que não teve e que, muito ao contrário, né? Ganhou aí até uma antipatia da alta cúpula do PT. E a gente recebeu aqui figuras importantes que falaram sobre isso. E esse cenário mostra, na verdade, ou confirma, na verdade, o que a gente já tinha falado lá em setembro, que o eleitor de Belo Horizonte está mais à direita do que à esquerda. E aí a gente tem uma rejeição, então, do candidato do PT,
e a gente tem uma confirmação de que o eleitor vai mais para a direita e mais para o centro, né? Sim, é importante assim ressaltar, acho que sim, provavelmente, né, essa questão da rejeição, ela tá ligada a essa polarização, né? Muitas pessoas não votam no PT de jeito nenhum e em relação à candidatura do deputado federal Rogério Correia, dentro do próprio PT havia algumas insatisfações de pessoas que achavam que ele não deveria ser o nome. Lá atrás alguns achavam que o PT devia estar junto com o PSD e com o Fuad. Então assim, isso eu acho que mostra essa polarização. Agora, de certa forma, considerando, é importante ressaltar a margem de erro, que é de 2,83 pontos para mais ou para menos. Então, assim, alguns cenários eles estão dentro da margem de erro, mas considerando numericamente, o que eu acho que assim, que é positivo para o Rogério, ele está um pouco ali à frente do Fuad, que fica, isso mostra um potencial maior. E assim, conversando com as pessoas que, né, as analistas da própria que fizeram a pesquisa, o que elas acham? Embora nesse momento a gente vê um cenário com o Viana à frente, o que é positivo para ele lidera, abaixo o João Leite, que também é muito bom para o PSDB, porque a gente não sabe ainda se o João Leite vai ser de fato candidato até o fim, ele não está com a pré-candidatura dele lançada, mas assim, aumenta a força do PSDB aí de negociação para costurar alianças. E o Bruno Engler do PL vem logo abaixo o Rogério Correia e o Fuad. Então assim, as analistas elas acreditam que não dá pra gente descartar ainda uma possível polarização nessas eleições, embora o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bruno Engler, esteja em terceiro e o Rogério Correia em quarto, ainda é possível falar nessa polarização. E a rejeição, ela vem provavelmente disso, né? Ao mesmo tempo que a outra pesquisa mostrou que os partidos mais odiados e mais amados, né? Acabam sendo o PL e o PT. E aí, gente, a gente tem mais recortes aqui da Data Tempo de hoje. Quando a Cíntia cita, Clarice, sobre a questão do João Leite, acho que foi uma grande surpresa, né? Para todos nós. Porque o João Leite esteve com a gente aqui, recente, conversou com a gente sobre o seu andar, o seu caminhar nessa política em 2024. E, de fato, é um nome que está escanteado ainda, né? Não tem ainda uma declaração sobre o que vai ser feito, como vai ser feito e como vai caminhar em 2024. Mas aí entra naquela questão que a gente falou há pouco, né? Sobre a rejeição e sobre como agrega alguns nomes, ou como alguns nomes podem agregar nesse ponto de vista aí de apoio mesmo. E o nome de João Leite, então, aparece como uma importância significativa. Significativa, Thalita. E é curioso você observar, né, que um pouco mais ao centro ali também, né? Ele pode parecer para o leitor ali aquele candidato que não é nem de uma extrema esquerda, mas também não chega a uma extrema direita. Seria uma figura mais moderada nesse cenário, mas é como você colocou e a Cíntia também colocou, que é um ex-parlamentar que ainda não se coloca como pré-candidato, quando várias vezes questionamos, inclusive durante a preparação para a pesquisa, né, se ele de fato se colocaria como candidato, ainda não há essa definição. Agora, uma coisa importante, voltando para a rejeição, né, quando você cita Rogério Correia como o mais rejeitado na pesquisa estimulada, que é quando você questiona o eleitor entre 13 figuras, qual você não votaria de jeito nenhum, Rogério aparece em primeiro, mas João Leite também vem em segundo lugar, como o segundo mais rejeitado. Então também há essa questão em relação a João Leite, com 11, enquanto Rogério Correia aparece com 18,1% dos eleitores dizendo que não votam nele de jeito nenhum, a gente tem João Leite com 11,2% das pessoas que não depositariam voto nele, né, a confiança nele para prefeito de Belo Horizonte, seguido de Bruno Engler, que também pontua na terceira colocação nesse cenário, com 8,1% das pessoas que não votam no candidato do PL de maneira alguma. Vamos trazer para os nossos ouvintes aqui como é que fica esse cenário nessa pesquisa estimulada, nesse primeiro recorte que a gente tem. Então a gente tem Carlos Viana do Podemos com 15,9% dos votos, João Leite do PSDB, que aparece em segundo lugar com 12,9%, Bruno Engler, que é o candidato do PL, ele que aparece com 10,2%, Rogério Correia do PT, 8,8%, prefeito Fuad do PSD, 7,1%, Duda Salabert do PDT, 5,9%. E aí empatado tem Ana Paula Siqueira da Rede Sustentabilidade, Gabriel Azevedo, atual presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que lançou sua pré-candidatura recentemente pelo MDB, Bela Gonçalves do PSOL, Pedro Ayrara do PRD, Luísa Barreto do Partido Novo, Paulo Lamac da Rede Sustentabilidade e Paulo Brandt
do PSB. Esses são os 13 nomes que a Cíntia citou, que nós colocamos nessa pesquisa estimulada, que a Datatempo colocou nessa pesquisa estimulada. São aqueles nomes que são colocados como pré-candidatos, confirmados com a gente aqui e confirmados pelos próprios partidos, né? E que participaram, então, dessa pesquisa. Não sabe ou não respondeu, 11,7%. Ninguém, branco ou nulo, 15,2%. Que é um ponto também que a gente precisa ter atenção e que pode ser muito decisivo, que é o voto branco ou nulo, que pode ser muito decisivo numa eleição, principalmente eleição municipal, né, meninas? Sim, e Thalita, é importante ressaltar também a hora que você lê, né, para quem está nos escutando, a lista, que também pode acessar e ler ela com mais calma aí no portal e no impresso de hoje. Você citou o vereador Gabriel Azevedo, que é o presidente da Câmara Municipal, ele de Belo Horizonte, né, ele fez a filiação ao MDB, estava sem partido, mas ele ainda parece com um potencial de voto pequeno. Então, assim, é interessante porque ele tem se colocado, ele nas redes sociais é muito atuante, mas ele ainda tem muito aí para crescer. E aí, como você disse, assim, essa questão das pessoas que ainda não se decidiram, de quem está pensando, né, em votar em branco ou nulo, acaba que é um potencial aí para os candidatos tentarem fazer o seu trabalho aí nesses meses que faltam para convencer essas pessoas a não anularem ou não votarem em ninguém e trazer esse voto para eles. Cíntia Castro, editora de política de O Tempo, e Clarice Souza, repórter de política de O Tempo. Vocês querem participar do bate-pronto? Acho que eu passo, Thalita. Nós vamos fazer ainda com vocês, viu? Podem ficar atentas aí. Brincadeira, meninas, olha só. Então a gente trouxe um pouco do recorte aqui da Datatempo nesse primeiro cenário divulgado hoje. Então a partir de hoje, dia 9 de abril, e nos próximos dias aí, você, eleitor de Belo Horizonte, você que acompanha a política, você que está em dúvida, né, que quer conhecer um pouco mais, acompanhe no nosso jornal impresso, também nas nossas redes sociais, em otempo.com.br, aqui na FM O Tempo, que a gente vai trazendo cada dia aí um pouquinho a mais, estimulando um pouquinho a mais a criatividade, estimulando um pouquinho a mais aí a cabeça do eleitor, para que você possa entender de fato a política em Belo Horizonte.